Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você aumentar uma blusa com uma renda grippear. Nesse caso aqui é uma blusa de tecido viscose, e aí essa blusa, a pessoa assim, ela é um pouquinho encorpada, grande, e ela está tendo dificuldade no busto, então a blusa fica muito em cima, amontoada. Aí a ideia que eu tive, passei para ela, falei, olha, para não acontecer isso, para a gente não ter que fazer outra coisa, é melhor você ver se acha uma renda parecida. Ela procurou desse jeito aqui, ela não encontrou. Então ela achou uma similar, né? Quase assim, passando, né, que é um casamento, dando um casamento, tem que ter cuidado com isso. É tipo um casamento que está fazendo, ó, combinando a cor, né? Então isso é uma combinação. Quando as duas elas se conversam entre si, aí você pode comprar que dá certo. Mas quando não, se você sentir na primeira vez, se você não gostar, é melhor você não comprar, porque você manda arrumar a blusa e não vai usar. Tudo isso você tem que pensar na hora de você for mexer numa blusa dessa, assim. Ela comprou essa renda, só que ela pegou numa coisa lá na hora de comprar. Ela não conferiu o comprimento da blusa. Até ela levou a blusa para mostrar, para ver se achava nas lojas de aviamento. Aí ela pegou e não observou. Até falei para ela, falei, Johanna, você tinha que ter observado a quantidade. Até isso, gente, vocês têm que mostrar na hora que um cliente traz uma renda ou traz um detalhe, vocês conferem se está com um buraquinho, o tecido, a blusa, se tem um fio estragado, se está menor, porque a proposta, a princípio eu falei para ela, nós íamos soltar toda ela para colocar a renda. Não, aí ela, na hora que nós fomos medir aqui, deu essa diferença, porque tem que fazer a barrinha aqui, ó, na cava, deu essa pequena diferença. Tem que olhar direitinho, conferir lá a medida. Sempre quando essas vendedoras tem uma que exagera na hora de tirar, outras falta. Então, tem que olhar, sempre faltar, sobrar, quer dizer, um pouquinho mais para você fazer as barrinhas. Nesse caso aqui já vou ter que alterar o conserto, porque vou ter que fazer um acabamento aqui, dobradinho assim, ó, bem em cima aqui, ó. E não vai ficar feio não, mas acontece que era melhor inteira, né? Aí o que aconteceu? Eu soltei os pontos, tá vendo? Overloquei tudinho, limpei, né? A sujeira, passei. Gente, o melhor amigo nosso nessa hora de fazer um conserto é o ferro. Então vocês prestem atenção nesses detalhes. Se tem defeito na roupa, se não tem. Porque se você não olha, aí na hora que a cliente vem pegar, você tem que, ou você vai ser responsável por isso, não é verdade? Né? Porque você também não prestou atenção, então é bom estar olhando. Eu gosto de olhar. Os dias que eu não olho, eu me sinto prejudicada, porque acontece de ter um buraquinho, de ter um fio, né? Então agora eu sou bastante criteriosa nisso. Agora não, já tem um tempinho, né? Então é necessário. Gente, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês. É uma palavra que é muito dita aí nos vídeos, e de vez em quando eu assisto alguns também. Eu gosto de estar sempre antenado, né? Eu coloco aquele quando é um assunto que me interessa, de uma costureira, ou então de um costureiro também. Eu gosto muito de ouvir costureiro, eles têm muitas experiências. Assistam para vocês verem, tanto que vocês vão aprender. A palavra é D, que é com D e Y, né? Até anotei aqui para dizer para vocês. DIY, ela é uma sigla com expressão em inglês, que significa faça você mesmo. Por isso que muitas, no comecinho do vídeo de alguns colegas, está escrito DI, né? Que significa faça você mesmo, né? Então eles usam esse termo para isso. Eu achei super interessante, até estava lendo mais sobre o assunto,
né? É um caso, por que não colocar faça você mesmo, né? Mas colocar o inglês, sempre está valorizando as, as expressões de fora, né? Então fica aí uma crítica positiva, em vez de colocar essa palavra de, coloca faça você mesmo, né? Então uma palavrinha que eu queria deixar, e eu quero perguntar o que vocês acham dessa opinião minha, né? Comentem aí embaixo, né? O que vocês acham, se eu concordo, se vocês concordam comigo ou não, tá? Eu vou ali para a máquina mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá? Olha aqui, ó, como é que eu fiz, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho transparente, tá vendo? Aí eu vou fazer a outra parte para mostrar para vocês como é que é. Se vocês quiserem fazer isso aqui também, que não tem máquina em casa, né, também tem que pensar nisso, pode fazer à mão, pode fazer, olha o lado que você colocou, tem que olhar que tem avesso isso aqui. Aí aqui, ó, eu vou olhar, ó, tem que ser, ó, pra frente isso aqui. Aí eu vou olhando aqui como é que está, se ela tá lá, tem que olhar esse lado do trabalho. E olhar o avesso também. Aí eu vou dobrar um pouquinho só. E vou usar essa medida aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Eu venho aqui e faço igual lá. Se você achar melhor alinhavar primeiro, fazer um teste, né? Pra ver como é que fica, e vocês podem fazer isso, que é importante. Isso aqui você pode fazer também com a linha na mão, aquele ponto pequenininho. Você pode fazer com cola pano também. Mas fica mais assim, porque você tem que deixar um tempinho com a cola pano. Umas 24 horas para secar. E tem que passar bastante cola pano. Ela dá certo. Mas aí é mais demorado. Aí eu prefiro fazer na máquina aqui. Mas, como é uma coisa assim mais segura, porque a cola pano ela ajuda, mas é um quebra-galho, né, gente? Não é uma coisa assim, vamos dizer assim, que segura igual costura. Aí você vem, ó, fazendo isso aqui, igual eu fiz aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu deixei essas beiradinhas à mostra. Eu não vou preocupar com elas não, eu só vou pregar ela, ó. O meu guia aqui, ó, é aqui, ó, tá vendo? Da overlock em cima. Fica mais segura a costura, olha se o ponto tá bom, tá, gente? De vez em quando vocês trocam a linha também. A linha não, troca a agulha, porque a agulha ela com o tempo, ela é igual a gente, envelhece também. Aí ela vai ficando rombuda, vai ficando com a pontinha estragadinha com o tempo. Então é melhor, mesmo que ela não quebre, você troque ela, descarte ela. Porque dependendo do tecido que você estiver costurando, vai te causar transtorno. Então é melhor de vez em quando você trocar a agulha. Quando eu sinto que um ponto está ficando assim meio, como é que eu digo, assim, puxando o fio, aí eu já descarto logo. Porque já está avisando que ela já está cansadinha, né, gente? Vamos pensar assim. Então aí aqui, ó, embuta aqui pra dentro, os cantinhos, tá, gente, ó, isso é importante. Aí eu venho costurando aqui, ó. E aí aqui eu vou abrir mais, aqui ela tá juntinha e aqui eu vou abrir, porque é pra enlarguecer a blusa, né, não é pra... Então eu cubro aqui. Tem casos que eu coloco até forro na renda, quando eu não acho uma renda mais fechadinha. Mas nesse caso aqui é uma jovem, então ela não está preocupada com se aparecer sutiã, ela não está preocupada com isso. Então, eu falei com ela falou, não, pode deixar assim mesmo, vai ficar mais caro e tal, essas coisas assim que a gente ouve, né? E um serviço desse aqui, eu cobro R$18 para fazer, só minha mão de obra. Aí se ela trouxer mais peça, tiver mais de 2 ou 3, aí
aí eu posso fazer a 15. Mas é um caso à parte. Mas se for uma peça só, nem pensar. Gente, valorizem vocês, viu, gente? É muito importante. Outra coisa que eu quero falar também, esses dias aí eu estava lendo sobre isso, sobre umas perguntas que me fizeram aí, falar sobre gente folgada, né? Parente folgado, vizinho folgado. Essas coisas assim sempre tem, né, gente? Mas a gente tem que colocar a nossa vida aqui, nosso trabalho, como se fosse uma empresa, uma pessoa que trabalha, negócio e amigos à parte, né? Então, se você você age como uma empresa, como, né, um empresário, você não vai ter esse problema. Eu falo por mim mesmo. Eu aqui onde eu moro, eu tenho parente do meu esposo, eles nunca me coisaram, não. Eu já tive esses problemas passados, mas aí com o tempo a gente vai sabendo lidar. É melhor você ficar vermelho meia hora, do que a vida inteira, passando raiva, a pessoa te vê de longe, já quer cortar a volta. Então você tem que dizer não e pronto. E se der para você fazer de graça, você faz. Se não, é não e pronto. E continua fazendo seu trabalho de boa. E essas pessoas que querem aproveitar, elas não sabem dar valor nem delas mesmas. Você está entendendo? Então eu tenho aqui parentes aqui do meu marido, eu me dou super bem com eles. Eles não tem esse negócio comigo aqui não. Né? As pessoas sabem que a gente precisa trabalhar, então se acha caro, aí comenta, pergunta, pede um desconto, mas mais do que isso, não existe isso, nem fiado, também não, eu sou negativa fiado. E também agora com o WhatsApp, a gente, olha, nunca mais fiquei com roupa encalhada aqui. Que antigamente a minha prateleira era cheia de roupa, mesmo eu ligando. E ficava caro para mim no final das contas, porque aí eu ligava e dependendo do telefone não era a mesma linha. Então, com o WhatsApp, você hoje em dia tem facilidade demais. Você terminou o seu trabalho, você já avisa. E você já fala que eu tenho um sistema aqui assim. Se dentro de 30 dias você não recolher sua roupa, não retirar, ela será doada. E ninguém vai querer doar sua roupa se mandou arrumar. E tem roupa para remendo, por exemplo, tem que dar uma entrada de 50%. Porque se ela der uma entrada de 50%, ela não vai deixar a roupa aqui não, porque ela já deu a entrada, ela não vai querer jogar o dinheiro dela fora, né? Então eu não tenho mais roupa parada aqui. Graças a Deus, esse WhatsApp ele veio para agregar valor, ajudar muito nós nesse tipo de serviço, de você fazer cotação de preço. As pessoas me veem aqui na placa, às vezes eu estou na hora do meu almoço, e aí elas deixam um recado para mim, falando que quer saber quanto custa isso, quanto custa aquilo. E eu também não atendo cliente final de semana. Né? Eu tenho esse telefone, é só mesmo para aqui, para o meu trabalho, esse WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho que me amar. Eu não posso ficar misturando as coisas, não é verdade? Então eu tenho que ter horário. Toda empresa tem seus horários para trabalhar. Por que a gente que é costureira não pode ter, não é verdade? Seja em casa, seja num local igual eu tenho, separado, tem que ter regra. Se você não tiver regra, você não vai ser feliz. Você vai ficar atendendo todo mundo, deixando os outros felizes e você never, né? Nada. Não, isso não pode acontecer. Né? Então a dica é essa. Deixa eu terminar aqui mostrando para vocês como é que ficou. Olha. Né? Então ficou bonito, vai ficar bonito até que combinou aqui, né? Aqui à frente dela. Combinou aqui com a renda, assim, casou entre si, né? Não o modelo, mas os detalhes. Então a dica minha é essa hoje, minhas amadas, meus amados. Vocês, né, façam isso, porque eu tô falando isso em amor, com carinho, com zelo, né? Se cuidem, fazem as coisas com amor mesmo, porque eu gosto do que eu faço. Mas eu tenho que ter regra, eu tenho que gostar de mim. Quem foi que me ajudou muito nisso foi meu esposo.
ele ajudou, ficava falando, ó, não é assim, vamos melhorar isso, vamos ter hora para almoço, né? Vamos fazer isso, por quê? Porque é necessário mesmo. Mas aí, na época eu achava isso estranho, eu falava, mas tem que atender, tem que fazer, não, mas isso já tem 7 anos que eu faço isso, né? De ter horário para tudo. Então eu tenho hora para receber as pessoas, na segunda e terça eu recebo as pessoas para atender, para marcar, para olhar, medir, ou então se eu for fazer uma roupa, eu sempre é segunda e terça. Nos outros 3 dias a gente tem que estar concentrado no nosso serviço. Não quer dizer que eu não recebo as pessoas, eu recebo, mas já marcando para outra semana que eu vou entregar o serviço. Eu não gosto de chegar a gente aqui. Hoje mesmo chegou um cliente aqui com um blazer para me ajustar, queria que eu fizesse hoje, eu não faço, né? Não tem como, você vai largar seu serviço para você atender um cliente, né? Não tem, a não ser que seja uma coisa assim urgente, assim que ele venha me explicar e eu venha compreender que aquilo é importante, mas não tem como fazer. Joguei para quinta-feira, falei, ó, dá para quinta-feira, serve, senhor? Não serve, eu não posso abrir mão do que eu estou fazendo agora, né? E aí ele, não, eu estava só, como é que ele disse, arriscando. Eu falei, pois não pode, porque às vezes tem gente que fala que é para fazer no dia e nem aparece para pegar, então isso tem muito cuidado. Então você se ame, ok? Compartilhe essa aula para ajudar outras costureiras que ficam aí, né, nessa situação difícil. E tem que saber dizer não é importante, viu? Para você, para sua saúde, ok? Compartilhe, dá um like aí para mim, né? Divulgue para outras pessoas, né, verem e fazer, ou em prática, ok?